Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e ainda entrevistando o professor pesquisador Gussen. Gussen, você pode descrever alguma dessas leis com quais você trabalha? Isso também é uma pergunta importante. Quando a gente criou o laboratório de apoio tecnológico, a gente pensou em como fidelizar novos parceiros, oferecendo a ele algum diferencial que o nosso laboratório pudesse contribuir. Na época, eu criei uma empresa chamada VL Gussen, que veio com o objetivo de realmente estruturar as empresas potencialmente parceiras naquilo que existe de benefício fiscal hoje pelo governo federal, principalmente pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. A minha experiência na Siemens com a lei da informática, na década de 90, fez com que eu passasse um ano em Brasília, pela Siemens, me especializando no conceito dessa lei, para que eu pudesse voltar e adequar a minha empresa, que era a Siemens, a essa lei. A Siemens era uma empresa de âmbito nacional, ela tinha unidades no Brasil todo, desde a sede do grupo de pesquisa, que era Curitiba, passando pelo Sul, Porto Alegre, Santa Catarina, São Paulo, Recife, Salvador, até Manaus e Brasília. Então, para você enquadrar uma empresa desse porte num programa de lei de incentivo, é um trabalho árduo, porque você tem que percorrer todos esses pontos, somar todas as informações que são necessárias para o enquadramento e apresentar um projeto final que permitisse que todas as unidades fossem beneficiadas. E eu fiz esse trabalho durante um ano. E consegui, com isso, ter um conhecimento bastante acirrado desses programas. E quando cheguei aqui em São Carlos, a primeira coisa que eu falei com o Vanderlei foi: Vanderlei, nós temos que fazer com que a nossa instituição seja credenciada para esse benefício. Porque a lei da informática, ela fala o seguinte: não é só a empresa que tem que se credenciar, a instituição também. Então são dois procedimentos. O primeiro passo foi a gente fazer o credenciamento do Instituto de Física. E eu fiz isso. Em 4 ou 6 meses a gente conseguiu se credenciar. Bom, estando a nossa unidade credenciada, a gente fez uma avaliação das empresas de mercado que já tinham o benefício da lei de informática. E eram muito poucas. Mas as poucas nós trouxemos porque já estavam credenciadas e podiam investir no Instituto porque ele também era credenciado. Mas nada impediu que a gente abrisse novas. Só que esse trabalho é um trabalho que demanda muito tempo e eu achei que fugia um pouco do escopo do trabalho específico do laboratório, que era a tecnologia. Aí criei a VL, estruturei a VL para que fizesse basicamente esse trabalho, independente da USP, com o objetivo claro de gerar possibilidade de recursos advindos de fruição fiscal para que fossem aplicados em pesquisa. Então, o approach meu hoje, que a empresa está estruturada, a VL já tem 12 para 13 anos, já tem inúmeras empresas que ela credenciou, hoje não só com a lei de informática, mas também com a lei do bem. O escopo do nosso approach com essas empresas é trazer a possibilidade dela ter uma troca de imposto por pesquisa. Sob o ponto de vista legal. Isso não é brecha fiscal, não é uma possibilidade tributária, não é nada disso. Isso é uma lei. E poucas pessoas conhecem profundamente essa lei a ponto de se dedicar ou dedicar algum tempo para que a empresa seja credenciada. Então a VL faz esse trabalho para a empresa, participa numa relação de custo-benefício muito bom para a empresa e para a VL também. Então a gente tem a possibilidade de fazer esse credenciamento das empresas, o que traz efetivamente um interesse maior pela pesquisa, porque daí ela tem uma grande parte dos recursos do faturamento dela que ela pode se dedicar à pesquisa tecnológica em vez de pagar imposto. É um grande negócio. Da mesma forma que a lei da informática nasceu em 95, né, e ficou soberana até 2006, o mercado, o setor produtivo, começou a questionar muito o governo a respeito de alguma coisa que pudesse beneficiar outras empresas.
Porque a lei da informática, o próprio nome diz, está direcionado para o setor de TI. Empresas que fazem tecnologia de informação, que fazem software, que fazem processos produtivos que envolvam placas, circuitos impressos e coisas desse tipo. O outro setor, que são os demais, né, a parte química, a parte mecânica pesada, a parte de cristais, a parte de rodovias, a parte de aeronaves, tudo que envolvia metalurgia, tudo isso, não tinha benefício nenhum. Aí o governo, depois de muita insistência, criou a Lei do Bem, né, que veio com a intenção de dar a outras empresas de outros segmentos alguma oportunidade de recuperação tributária que fosse importante para colaborar com o processo de inovação nacional, né? Então a VL também se especializou nisso e hoje trabalha com inúmeras empresas, credenciando-as para receber esse benefício, que normalmente eles trocam por pesquisa e desenvolvimento. Porque a empresa que tem uma abertura de visão tecnológica, ela sabe muito bem que se ela não investir em inovação, em programas tecnológicos, ela vai ser superada. Ela vai ficar para trás. Hoje o mercado é dinâmico, é rápido, e se o cara lança um produto hoje e se acomoda, em 2 anos ele já era. Tem muita gente que já está muitos quilômetros na frente dele. E todo esse investimento, a exemplo de grandes empresas que nós temos hoje como parceiros, permitem que se inove, e que se inove com qualidade, com competência. Um exemplo disso foi, recentemente, nós, num programa de colaboração com a empresa Fanem, de São Paulo, que é uma empresa do setor da área de saúde. Eles são especialistas na área de desenvolvimento de soluções médicas. O grande produto deles são as unidades para tratamento intensivo, as UTIs neonatal. E num projeto estabelecido há 1 ano e meio atrás conosco, a gente sugeriu o desenvolvimento de uma solução de um leito hospitalar que a gente chama de leito multifuncional. A ideia básica, e para ser bastante didático, não entrar a fundo em técnicas do desenvolvimento, a ideia básica desse leito foi um estudo que nós fizemos em relação às dificuldades que o nosso país hoje encontra em relação a leitos de UTI disponíveis. Estão sempre congestionados, estão sempre lotados e fica faltando muito leito de UTI para uma grande parte da sociedade que acaba tendo dificuldades com a sua própria saúde por não ter condições de acessar uma unidade desse tipo. E a gente, estudando isso junto com a Fanem, a gente percebeu que grande parte dos leitos de UTI estão ocupados por pacientes que não necessariamente precisariam estar ali dentro da UTI. Precisariam sim de todo o atendimento e da medicação regulamentada pelo profissional, mas poderiam ficar num ambiente que ele tivesse automaticamente essas funções atendidas com uma visita esporádica de uma enfermeira, o que liberaria, obviamente, leitos e espaços para novos pacientes. Então, com base nisso, a gente desenvolveu o leito multifuncional, que na verdade é uma maca hospitalar, é uma cama hospitalar, que está totalmente adaptada para uma situação de atendimento que a gente chama de home care, mas no caso até pode ser um atendimento distante, não necessariamente em casa. Ele atende, através de uma tecnologia que a gente implementou na cama, 18 funções que foram estabelecidas por médicos como fundamentais para você acompanhar um paciente numa condição de saúde que necessite dessas atenções. Então, você vê pressão, temperatura, batimento cardíaco, sudorese, peso do paciente, a inserção de soro, quanto que ele está tomando, quanto que ele deixou de tomar, o vídeo que mostra a cama, a movimentação dele na cama, quantas ele deu, para que lado ele foi. Enfim, são muitos itens que permitem, através de um controle e monitoração remota, numa câmera, que o médico, no seu centro de diagnóstico
hospitalar, ele pode estar observando esse paciente remotamente, com toda a segurança de que ele está tendo o atendimento adequado, mas que ele não necessariamente está ocupando um leito dentro da UTI. Isso causa uma liberação enorme de leitos, e isso é um programa que teve uma aceitação enorme. A ponto de que a ABMED, que é a Associação Brasileira de Medicina, no lançamento de um concurso para que as empresas ou as instituições participassem com projetos, eu tomei a iniciativa de colocar esse projeto, tá, como uma ideia interessante, e ficamos felizes porque fomos agraciados com o primeiro prêmio. Ganhamos o prêmio ABMED de qualidade e inovação, e eu fui receber esse prêmio com toda a pompa em São Paulo, aquele negócio todo. Foi muito agradável. Lá tinha umas 600 empresas da área médica, foi fornecido um jantar, enfim, o nosso produto teve uma visibilidade muito grande, e hoje a Funnem está ganhando os frutos disso, né? Porque foi uma empresa que acreditou e investiu na gente. Então nós já estamos fazendo a versão 2 desse leito, que agora, nos hospitais, em testes iniciais, os médicos estão avaliando algumas alterações que acham importantes. Faz parte do processo, né? O médico tem que nos informar aquilo que ele precisa mais. Então a gente está fazendo uma versão V2, que vamos provavelmente entregar daqui a uns 2 meses, e aí sim esse produto já estaria em condições de ser fabricado, colocado à disposição, principalmente dos hospitais. E eu acho que a gente vai melhorar muito a qualidade de vida de nossos pacientes. Isso é uma ideia e um exemplo de como é importante a pesquisa com uma universidade, com um centro de competência como o nosso, e com investimentos beneficiados por lei de incentivo. A Funnem usa muito o incentivo de lei de informática e lei do bem para esses processos. Mais ou menos isso, uma ideia do que fazemos, tá? Gussen, gostaria de agradecer muito sua entrevista, colaborou muito com a expectativa. Isso. E chega ao fim mais um programa Nossos Pesquisadores. Eu sou Viviane Marque.